Olá! Neste vídeo vou te mostrar como obter um vidro realista que funciona com o Lumen, com o Ray Tracing e com o Path Tracing. Então vamos lá, vamos criar um material de vidro bem simples. Clicando com o botão direito, vamos em material, vou dar o nome de Glass Base. Abrindo o material, vamos trocar aqui o Blend Node de Opaque para Translucent e na aba de Translucence vamos mudar aqui no Lighting Mode para Surface Forward Shading. Vou clicar com o botão direito no Base Color para promover para parâmetro. Fiz o mesmo com o Specular, coloquei o valor de 1. No Roughness coloquei o 0.05. Em Opacity pus 0.15. E em Refraction coloquei 1.5, que é o valor de refração do vidro. Esta não é a única maneira de se fazer um vidro, tá? Mas é uma das mais simples. Vou criar uma instância desse material. Coloquei uma esfera aqui na cena e vou aplicar este material nessa esfera. Vejam que ela já reflete algumas coisas da cena, como as luzes que estão ali no lustre, mas a refração não está funcionando muito bem e os reflexos também não estão aparecendo. Deveria estar aparecendo o resto da cena toda aqui. Vejam como neste objeto que é opaco, o reflexo está funcionando muito bem. E em outras áreas também que tem reflexos, por exemplo. A gente consegue ver o reflexo da estátua aqui neste painel que é um pouco mais reflexivo. Este material funciona muito bem se você for utilizar o Path Tracing. Eu deixei aqui o Sample per Pixel em 200, só para a gente ter um render um pouco mais rápido. Mas observem que a refração está funcionando da forma como deveria e os reflexos estão corretos também. Agora você consegue ver os detalhes ali do lustre. Por causa da refração você consegue ver mais informações desse lustre aparecendo. Você consegue ver as janelas que estão atrás da cena. Então funciona muito bem. Se eu deixar esse valor de sample per pixel maior, a gente vai ter uma qualidade melhor. Mas já está funcionando da forma como deveria funcionar. Só que quando a gente muda para o Lumen, ele não funciona da forma correta. Então vamos ter que fazer alguns ajustes aqui. Se sua placa for uma RTX da Nvidia ou uma DRX da AMD, você tem acesso ao Ray Tracing. Então nós podemos habilitar algumas coisinhas no Project Settings. Vamos aqui em Project Settings, procure por Ray Tracing e nós vamos habilitar algumas coisinhas aqui. Caso o seu projeto tenha sido criado direto na Unreal 5, muitas coisas já estão habilitadas, mas o que você precisa habilitar mesmo é Support Hardware Ray Tracing, use Hardware Ray Tracing when available, e se você quiser que as luzes gerem sombras Ray Tracing, vocês têm que habilitar aqui Ray Traced Shadows e Ray Traced Skylight. Aí você vai ver que as suas luzes vão gerar sombras Ray Tracing até mesmo em objetos que são translúcidos. Depois de habilitar essas opções no Project Settings, procurem no seu Post Process Volume por Translucence e vocês vão encontrar aqui Translucence, habilitem essa caixinha aqui e troquem de Raster para Ray Tracing. Vejam que todos os reflexos mudaram, a refração está funcionando de forma correta. Como é uma esfera, esse objeto aqui, a parte de cima vai mostrar o que tiver abaixo dela, que no caso é o piso, e a parte de baixo vai mostrar o que tiver acima, é invertido. Só que está um pouco estranho. Vejam que nós não temos o reflexo em tempo real como tínhamos antes. A cortina está se mexendo, mas aqui a gente não vê ela se movendo de forma correta. Essa é uma das coisas que você vai ter que escolher. Se você quer um reflexo mais realista ou se você quer um reflexo em tempo real. Eu criei aqui uma cópia da nossa instância de material e vou aplicar aqui nesse objeto porque eu quero que ele seja um pouco diferente. Aqui na opacidade, depois de alguns testes que eu fiz, eu percebi que se você aumentar ela um pouco acima de 0.5, os vidros começam a ficar um pouco melhores. Eu apliquei o material de vidro aqui nesta pequena estátua e vejam com o Ray Tracing como que ela fica e sem o Ray Tracing como que ela fica também. Se vocês aumentarem o número de bounces aqui, o padrão é 3, então nós temos um pouco mais de refração acontecendo aqui. Para você que não tem a placa de vídeo com Ray Tracing, eu vou ensinar um workaround aqui para que você possa obter um pouco de reflexo mais realista utilizando o Lumen mesmo assim. Vou desabilitar aqui o Translucence
Eu dupliquei aqui o nosso material base e coloquei o nome dele de Glass Fake. Nós vamos simular um reflexo utilizando o campo de Emissive Color. Para isso, nós vamos aplicar uma textura de HDR neste Emissive. Com o botão direito, por Texture Sample, na textura que nós vamos utilizar, procure por HDR. Caso os HDRs não estejam aparecendo para você, clique na engrenagem e habilite Show Engine Content e Show Plugin Content. Eu vou escolher qualquer um deles aqui. Vou ligar ao valor do emissivo e aqui das UVs vou procurar por Reflection e em Vectors vamos escolher Reflection Vector e vamos salvar. Criei uma instância do nosso material fake e vou adicionar na esfera e na estátua. Como vocês podem ver, elas estão refletindo o HDRI. A esfera, por causa do formato dela, ela reflete de uma maneira e a estátua reflete de uma outra maneira, mas estão refletindo. Se nós mudarmos os valores de roughness, por exemplo, aquelas luzes que estão aparecendo na nossa cena vão parar de aparecer. Por exemplo, se nós deixarmos no valor de 1. Vou diminuir um pouco mais a opacidade, só que este valor que está aplicado está muito forte. Então vamos abrir aqui o nosso vidro fake. Vou abrir aqui um pouco de espaço. Vou puxar aqui do Emissive Color um Multiply e vou transformar o valor B do Multiply em um parâmetro e vou colocar um valor bem baixo, 0.015. Vamos aplicar e salvar. O valor ficou muito baixo. Vamos aumentar um pouquinho, mas tem que ser bem sutil o efeito, tá? Beleza, nós temos um reflexo aqui, mas você deve estar se perguntando, tá, legal, está refletindo uma floresta na minha cena da sala. E aí, o que eu faço? É esse o plano? Não, agora nós vamos fazer a segunda parte. Vamos aqui no drop-down de adicionar. Eu vou abrir aqui o painel de Place Actors, porque fica mais fácil de procurar. Vamos procurar por Capture. E nós vamos pegar esse Scene Capture Cube e jogar na nossa cena. A posição dele é o que importa, não a direção, porque ele vai capturar em 360 a cena. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, porque é onde meus objetos reflexivos estão. Com ele selecionado, nós temos aqui o Texture Target. Clique aqui. Como não temos nenhum ainda, nós vamos criar um novo. Ao abri-lo, vocês vão ver que ele está capturando em tempo real a cena, mas ele não está capturando, infelizmente, em Lumen. Este é mais um dos problemas que ainda não foram resolvidos referente ao Lumen. Nós temos aqui algumas opções, mas vamos só aumentar o tamanho dela de 256 para 512 ou até mesmo 1024. Vou salvá-la aqui e clicando com o botão direito sobre ela, nós podemos criar uma textura utilizando ela. Então vamos criar aqui uma textura e voltando aqui no nosso material fake, eu vou adicioná-lo aqui na textura. Vamos salvar. Para ficar um pouco melhor esse material, vamos transformar essa textura em um parâmetro. Assim as instâncias podem utilizar também. Agora, como vocês podem ver, está refletindo a nossa cena. Olha só que bacana. Nós podemos aumentar um pouco mais a intensidade, mas não podemos exagerar muito, porque objetos que são mais simples, como essa esfera, vão refletir muito a cena. E aí pode ser que quebre um pouco a imersão. Já objetos um pouco mais complexos, como este aqui, pode ser que funcione melhor. Então você pode aumentar um pouco mais. A opacidade você pode aumentar também. E se você quiser que fique mais escuro, por exemplo, você pode diminuir o Specular. Caso você precise de um outro reflexo, você tem algumas opções. Você pode simplesmente selecionar o seu Scene Capture e mover para outro lugar. E aí você vem aqui e cria um novo target. E com este novo target você cria uma nova textura. Essa é uma das opções. Ou você poderia colocar outros. Eu acredito que a primeira seja melhor, porque enquanto você estiver trabalhando, uma só é suficiente. Mesmo porque essa câmera aqui está renderizando sua cena em 360 graus ao mesmo tempo que você está renderizando sua cena aqui. Então seu FPS, olha o meu aqui, ó, foi para 8. Acabou o meu FPS. Então não dá para ter elas na cena o tempo todo.
Depois que você terminar de utilizar, deleta ela da cena para você recuperar um pouco mais de FPS. Olha lá, já ganhei 21 FPS só de arrancar ela da cena. Aí, por exemplo, vamos dizer que lá no quarto você precisa criar novamente e você deletou a primeira. Então você cria mais uma. Posicionei aqui, ó, novamente um Cine Capture Cube. Coloquei uma cópia daquela nossa estátua pro lado de cá. Dupliquei o nosso material fake e vou adicionar aqui. Abrindo o nosso Capture Cube, vou adicionar o Render Target aqui. E ao abrir o Render Target, vejo que ele mudou. Ele é em tempo real mesmo, então quando você mexe, ó, ele atualiza a cena para você. Então vou colocar mais ou menos aqui. Posicione da forma que você achar melhor. E vou criar um novo. E aí no nosso novo material, eu vou adicionar aqui no parâmetro, por isso que eu já deixei ele como um parâmetro. Pronto, temos uma outra textura aqui que foi aplicada. E aí este material de vidro aqui você pode mudar. Você pode, por exemplo, mudar a opacidade, mudar os valores aqui, mudar a intensidade. O problema é que nós temos aqui uma cena super brilhante, né? Então você pode fazer o seguinte, você pode descer nas configurações da textura. Então você pode, por exemplo, diminuir o brightness talvez para 0.2, ficou melhor, mas ainda está muito azul, né? Ficou meio estranho ainda. Pode diminuir talvez a saturação para 0.2 também, aí ela fica um pouco mais preto e branco. 0.5, e aí você pode mexer na cena aqui um pouquinho. E aí vocês podem já ver que já mudou ali, né? Então eu posso voltar aqui nos valores que estavam antes da intensidade. E aí você brinca um pouquinho com este nosso material de reflexo falso. Não é a melhor opção, mas é uma alternativa que nós temos agora. Então vamos comparar aqui os resultados. Nessa estátua nós temos o nosso material básico. Aqui tem o material que eu mexi um pouquinho só para ter menos opacidade, para funcionar melhor no Ray Tracing. Com somente o Lumen é esse o resultado que nós temos. No Path Tracing, depois de 1 minuto nós temos esse resultado aqui, bem legal. Temos bastante reflexo, a refração está funcionando bonitinho. Temos até aqui um Caustics, né, aparecendo. O Caustics ainda não está completamente implementado, mas se não tivesse funcionando, ficaria uma sombra fechada aqui, né? Como se fosse um objeto opaco. E agora vamos testar com o Ray Tracing. Ao habilitar o Translucence, nós podemos ver que o nosso reflexo está funcionando, a refração está funcionando também, mas não está tão bonito assim. Vou abrir aqui o meu material que está aplicado nessa estátua. Vou aumentar um pouco mais aqui o valor na opacidade. E é isso aí, nós temos um reflexo em tempo real usando Ray Tracing com uma qualidade razoável. A melhor qualidade sempre vai ser no Path Tracing. E aqui nós temos a comparação dos dois vidros. Este aqui é o vidro básico que nós fizemos e este aqui é o vidro com o reflexo fake. Nesta situação, talvez nós não conseguimos ver muita diferença. Talvez olhando assim um pouco mais de perto nós possamos ver um pouco mais de diferença. Mas se compararmos duas superfícies lisas, podemos ver que aqui nós temos um reflexo muito melhor funcionando e aqui o reflexo básico sem nenhuma informação praticamente. Nós temos só a informação das luzes. Aqui as luzes nós podemos ver que elas não estão encaixando direitinho onde deveria encaixar com o lustre. Por quê? Porque nós tiramos o render target perto das estátuas. Então, se nós quiséssemos que o render target ficasse perfeito, nós deveríamos colocar ele mais próximos aqui da região e tirar uma nova textura.